Da Casa do Caminho Santana. Antes de começar, eu vou passar alguns recados da casa para vocês. Nós temos palestra todos os dias. Quem quiser passar no plantão é só chegar meia hora antes da palestra. E quem for receber passe à distância por algum amigo, algum conhecido que esteja doente, esteja precisando e não possa vir, também tem que passar no plantão e fazer o cartão. O nosso site é www.casadocaminhosantana.com.br. O atendimento fraterno... desculpa, esse eu já falei. Na área social, nós atendemos 87 famílias cadastradas todo segundo sábado do mês. Eu gostaria de agradecer as doações de vocês e lembrar que agora, para o mês de maio, nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. São 700 quilos de alimentos por mês. E no mês de maio, nós iremos aumentar para 90 famílias. Venham conhecer e participar do nosso trabalho também com moradores de rua. Todos os sábados, a partir das 16h30, né, nós entregamos lanches aqui no metrô Carandiru. Também a nossa livraria, temos livros de codificação, romances, feira permanente de livros usados e o livro Mirabelle, volumes 1 e 2. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Aqui todos fazem o Evangelho no Lar? Tem alguém que ainda não faz? Bom, então não vou precisar falar, tá bom, então. Que é muito bom para o ambiente, né, para harmonizar a casa. Eu peço, por gentileza, que desliguem os aparelhos de celular. E agora, vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos nos ligando ao Pai, entrando em sintonia, para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. E vamos também agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, que cada vez mais possamos aprender e aplicar tudo o que aqui aprendemos. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra hoje é a opção da simplicidade com Caetano. Bem-vindo, Caetano. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente a essa casa de caridade. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Tá? Eu só queria lembrá-los que nós vamos ter um bingo, né? A COTIC é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança. Acho que vocês já conhecem, né? Uma entidade co-irmã da nossa Casa do Caminho, que assistem as crianças com problemas, né? Crianças, nossos irmãozinhos reencarnantes que vêm com problemas, né? Paralisia cerebral, né? Cefalia, esses casos. E eles vão fazer um bingo no dia 20, lá no Acre Clube, tá bom? Quem puder colaborar, os convites estão sendo vendidos pela Sandrinha, tá? Só falar com a Sandrinha, adquiram os convites, tá bom? Né? Você vai? E a nossa viagem também, a nossa viagem está marcada para setembro esse ano. Quem quiser ir conosco para Araxá e Sacramento, é só começar a preparar as malas, tá? Já pode fazer os pagamentos, acho que ficou em torno de R$900 a passagem esse ano, que cobre tudo, né? Cobre todas as despesas, os almoços, o transporte, tudo. E nós vamos visitar um lugar bem bacana, né? Lá em Araxá, em Sacramento, ok? Então, também é uma forma de vocês estarem colaborando com a casa, ajudando nas obras assistenciais, ok? Tá bom? Isso, paga em parcelado, ok? Vocês podem pagar até agosto, né? Até agosto, então tem 4 ou 5 parcelas ainda, e dá para pagar em 4 ou 5 parcelas, ok? Muito bem, tá aí os convites feitos, meus irmãos, e lembrando que nesse mundo é isso que nós temos que fazer, nós temos que sermos solidários, né? Sermos solidários com os nossos irmãos que necessitam e que precisam, né? Vamos lembrar que todos nós precisamos, né? Nós estamos numa interdependência, então
Todos nós precisamos dessa assistência. Enquanto nós ajudamos irmãos menores, tem irmãos maiores nos assistindo, não é verdade? E sem, né? Às vezes nem percebemos, né? Às vezes somos tão ajudados e nem percebemos. Muito bem. Hoje o tema, para a gente meditar um pouco no nosso bate-papo aqui dessa segunda-feira, é a opção da simplicidade, que é um texto que nós temos aqui, para termos como base, que vem do Redação do Momento Espírita. É um texto oportuno, porque ele está linkado com a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 7º, Bem-aventurados pobres de espírito, e que depois eu aconselho que vocês dão uma visitinha lá e dêem uma lida, um texto do Lacordaire, que é um poeta francês, que deu essa mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em Constantino, em 1863. Pouco tempo, né? 1863. E ele fala justamente do orgulho e da humildade. Então, essa questão da simplicidade está muito ligado com humildade, né? Com orgulho, e é isso que o texto vai trabalhar aqui. E é engraçado que o Lacordaire, lá em 1863, quando ele escreveu esse texto, diz o seguinte, que a humildade, isso lá já em 1863, então, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, ele nos alerta, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Então ele lança essa pergunta, né? Aí nós vamos perceber que os nossos irmãos espirituais estão sempre trabalhando essa questão, porque ela é importante para que nós possamos prosseguir nessa nossa caminhada, desenvolvendo os nossos potenciais, os nossos sentimentos em relação ao nosso próximo. E nós sabemos que, se nós não desenvolvermos, não trabalharmos os sentimentos, né, as nossas emoções em relação ao nosso irmão, aquele que caminha conosco, desde aquele que está na nossa família, no nosso núcleo familiar, até os que estão mais distantes, participando da comunidade, nós não vamos conseguir avançar na nossa evolução espiritual. Então, o nosso irmão é fundamental para que nós avancemos no nosso progresso espiritual. Ao contrário de que nós pensamos, não são as coisas, os objetos, que são importantes nesse trabalho. O importante são as pessoas. São com eles que nós vamos estabelecer trocas importantes. Eu estou dizendo trocas, quer dizer, nós vamos doar e vamos receber. É uma constante em nossas vidas. Por isso que daí, trabalhar a humildade, desenvolver o sentimento da humildade e combater orgulho, preconceito, tudo que vem junto com orgulho, é fundamental. E aí, nessa nossa vida, nós estamos no século XXI, então eu estou lendo para vocês aqui um texto do século XIX, né? Nós já estamos no século XXI. E a mensagem continua a mesma, né? Que nós andamos muito esquecidos dessa virtude que é a humildade. E quando se fala em humildade, nós geralmente torcemos o nariz, porque nós não lembramos aquela história de sermos coitadinhos, e nada disso, né? Nada disso. Ser humilde é reconhecer as nossas debilidades ainda, reconhecer que somos espíritos em trabalho, num trabalho evolutivo, e reconhecer no nosso irmão um ser igual a nós mesmos, né? Porque senão a gente não constrói a solidariedade tão sonhada que nós queremos neste mundo, não é isso? Aí ele vai, aqui do Redação, vai dizer o seguinte, que muitas pessoas reclamam dessa correria da vida atual, hoje, né? Frequentemente, todos nós, numa rodinha qualquer de amigos, qual é o papo? A correria do dia a dia, não é isso? Ai, está tão corrida a minha vida, gente. Nossa, eu não tenho tempo para nada, não é verdade? Acham que têm compromissos demais e culpam a complexidade do mundo moderno, né? Joga a culpa na sociedade que nós mesmos construímos, ok? Entretanto, ele nos alerta aqui, inúmeras delas multiplicam suas tarefas sem real necessidade,
Olha só que interessante. Então nós temos que observar que talvez muitas das coisas que estão nos atropelando e tomando muito do nosso tempo não tem nenhum sentido para as nossas vidas, não tem nenhum objetivo em nossa vida real, né? Aqui eu faço um parênteses porque sempre que nós estamos falando aqui nos textos que os nossos irmãos nos enviam aqui pela doutrina, eles estão muito preocupados com a vida integral, com a vida do espírito imortal, ok? É lógico que essa vida aqui é importante, só que ela não é determinante. Dependendo do que nós fazemos aqui e como fazemos, nós vamos ver refletido isso na nossa vida integral, na vida real, que é a nossa vida de espíritos imortais. É isso que eles estão tentando trabalhar em nós, tá? Devagarinho, né? Você vê que desde o século XIX, com Kardec, com o Livro dos Espíritos, em 1157, e continuam, né? As mensagens do Emmanuel, com a mensagem de André. Vocês viram o André mandando para nós o nosso lar e a sequência do nosso lar, nos alertando da importância de nós despertarmos para viver bem esta vida material, porque ela tem influência na nossa vida espiritual. Ela determina a maneira como nós vivemos a nossa vida material, determina a nossa vida espiritual. Essa é a grande realidade, ok? Porque elas se comunicam, né? Viver com simplicidade é uma opção que se faz. Olha que interessante, né? Então, viver com simplicidade é uma opção que se faz, ou seja, viver com humildade, né? Sem dar muita importância para o ter, né? Muitas das coisas consideradas imprescindíveis à vida, na realidade, são supérfluas. Olha que interessante. Então, quer dizer que nós criamos necessidades? Sim. Nós, enquanto sociedade, criamos necessidades para nós. Vocês já perceberam quanto nós... eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso de mais aquilo, não é verdade? E o que ele está pedindo para a gente observar? Você realmente precisa disso? Né? É ele que está pedindo para a gente questionar. Está precisando de tudo isso? Então, ele está já fazendo uma referência, né, para o consumismo, né, que é hoje uma das nossas grandes problemáticas da sociedade moderna, é esse incentivo ao consumo desenfreado, não é verdade? Hoje as coisas não duram nada, né? Vocês percebem, né? Como a tecnologia ela atualiza tudo muito rapidamente, né? Nós sempre estamos precisando de alguma coisa, né? Mais moderna. Não é verdade? Muito bem. A rigor, enquanto buscam coisas, as criaturas se esquecem da vida em si. Olha que interessante. Então nós ficamos muito preocupados com as coisas. Esquecemos de viver realmente. Esquecemos até o que nós viemos fazer nessa vida, que é desenvolver os nossos potenciais espirituais. E não para nos envolver tanto com a matéria, né? A ponto de se iludir com a matéria, né? Ela é necessária? Sim. A matéria é o nosso instrumento, é uma ferramenta de trabalho da nossa inteligência, né? Mas a matéria não tem nada a ver com as emoções, nem com os sentimentos, vocês percebem? A matéria não sente nada, né? Ok? A gente se apega tanto ao nosso carro, mas ele não devolve nada em troca, né? Ele não faz carinho, ele não te faz companhia, né? Agora faz, né? A pessoa entra no carro para ouvir música, né? Às vezes muitos preferem estar dentro do carro ouvindo música do que com a esposa, com os filhos. Não, vou pegar meu carro, não, vou para a estrada. Mas é só isso, no máximo, que ele pode fazer é assim, dar um conforto, um alívio temporário. Na verdade, quem vai nos preencher são as pessoas, né? Não as coisas. É isso que ele está nos avisando aqui. Que nós temos que dar às coisas o seu real valor, né? Não está condenando as coisas, vocês percebem? Não está condenando. Não é proibido ter, mas nós precisamos aprender a ter. Interessante, né? Porque senão nós viramos escravos das coisas. Bom, aí vem, angustiados por múltiplos compromissos, não refletimos, né? Nós geralmente não refletimos sobre a realidade íntima. E qual é a realidade íntima? Que nós somos espíritos imortais. Nós não somos corpo. Embora o nosso corpo necessite todo o cuidado, roupa, comida, calçado, mas nós não somos o corpo. Ele também é um instrumento, né? Também é um instrumento, né? O importante somos nós, que somos o dono do corpo, percebe? Então,
Cuidar da saúde é importante, porque nós dependemos do corpo, né? Asseio, tudo isso é interessante. Mas cuidado, não deixe se iludir pela aparência, não é verdade? Como está em voga hoje as pessoas realmente exagerando, valorizando demais a aparência física, por exemplo, né? As academias estão lotadas, né? Todo mundo buscando aquele corpo de Apolo, não é verdade? Eu já desisti. Aquele corpo perfeito, não é verdade? Virou uma loucura, não é verdade? Tem várias. Agora nós temos o Pilates, né? Então as pessoas, nós criamos coisas para cuidar da saúde, mas exageramos, né? Aí tem o Pilates, tem o CrossFit agora, aquela coisa loucura, né? Aí tem tantas coisas para, não para se sentir bem, para adquirir saúde física, mental e espiritual, mas para ter um corpo perfeito, né? Olha só, verdade? Não é isso? A vaidade. Como é que é uma das filhas do orgulho, né? Ali, tudo, né? Faz parte desse grupo do orgulho. Então é isso que ele está chamando a nossa atenção. Então nós nos esquecemos do que gostamos. Não pensamos no que nos traz paz, enquanto sufocam em buscas vãs. Então, em vez de a gente buscar paz, é isso que eu estou querendo dizer para você, buscar paz, mais tranquilidade, não. A gente vai, na verdade, se afundando numa busca de coisas vãs, ou coisas que não têm real sustentação, não têm real valor. É por isso que a gente fica triste, né? Se decepciona, né? Porque são falsas, as coisas não têm sustentação. Para o espírito, perfeito? Né? Por quê? Nós temos que lembrar sempre que nós temos uma realidade espiritual. Embora estejamos aqui na matéria, trabalhando com o corpo físico, nós somos seres espirituais. Ok? Muito bem. De que adianta ganhar o mundo e perder-se a si próprio? Olha aqui a pergunta que ele se lança. Né? Ganhamos o mundo, temos tudo. Temos casas maravilhosas, moramos em condomínios fantásticos, andamos em carros bacanas, andamos de avião para lá e para cá, podemos almoçar em Miami, jantar em outro lugar. Ok, mas e nós? O que acontece conosco? Às vezes não é a fuga de nós mesmos? Aqueles que realmente ficam colocando todo o seu sentido nisso, no ter, não é uma fuga já? É isso que eu pergunto. E você? E nós vamos ver que isso realmente não satisfaz o espírito. Por quê? Porque o espírito não é matéria. A matéria é apenas ferramenta para ele. Ele não é a matéria. Ele não se confunde com a matéria. Okay? Se a criatura não tomar cuidado, ter e parecer podem tomar o lugar do ser. Olha só. Ter e parecer. São as duas coisas que nos movem hoje na sociedade. Né? Além de ter, eu tenho que mostrar que eu tenho. Não é isso? Está aí a propaganda, o marketing, enfatizando essa necessidade. Não basta ter, você tem que mostrar que tem. E é por isso que as pessoas, né, entram nessa vibe, né, e acabam perdendo um pouco a sua tranquilidade, como ele vai demonstrar aqui. Ó. Ninguém necessita trocar de carro constantemente, ter incontáveis sapatos, sair todo final de semana, né? Embora tenha algumas pessoas que acham que tem que ter. E que se ela não tiver que ter, elas se sentem extremamente infelizes. Né? Ah, mas eu gostaria. Todo mundo tem, não é verdade? Por que só eu que não tenho, não é verdade? Aí acaba entrando num mar de lamentações. Aquilo que já vi em outra palestra, né? Que a gente começa a achar que merece muito e começa a discutir também, reclamar muito, em vez de agradecer o que já tem. Né? Que às vezes não percebe que tem uma saúde boa, né? Que tem uma boa família, né? Tem um monte de tesouros, mas ela não valoriza, porque ela dá muita importância ao ter. Né? É possível reduzir a própria agitação, conter o consumismo e redescobrir a simplicidade. Por que eu estou falando em redescobrir? Porque nós já fomos simples um dia, nós que fomos nos tornando complicados, né? Na medida que a nossa civilização foi avançando. Mas já estamos repensando isso. Vocês já ouviram falar em minimalismo? Né? As teorias do minimalismo, que é viver o mínimo, com o mínimo, né?
Já estamos começando a repensar. E é assim mesmo, né? A evolução é assim. Nós exageramos, né? Nós vamos até o limite. Depois a gente repensa isso, porque somos seres inteligentes. Graças a Deus nós temos inteligência. Vamos percebendo que isso não está fazendo bem. Que isso nos está, muito pelo contrário, às vezes nos causando certos males. E principalmente grandes males, não só no nosso corpo físico, mas também no nosso mental e principalmente no nosso emocional. É isso? Até hoje, notícia de manhã, que os jovens americanos, a maioria dos jovens americanos estão sofrendo de solidão. Não é isso? Está saindo nas matérias hoje. Por quê? Que a grande maioria dos jovens, mais que os mais velhos, estão ficando extremamente solitários e sentindo solitários, sozinhos, embora tenham tablets, tenham celulares e estão toda hora clicando, toda hora no network fantástico. Devia ser o contrário, não é verdade? Eles se sentirem recheados de amizade, não. Então, com problema de solidão. Né? O simples é aquele que não simula ser o que não é, que não dá demasiada importância à sua imagem, ao que os outros dizem ou pensam dele. Você está vendo que é o oposto do que hoje a nossa sociedade prega. Né? Não basta você ser, você tem que se mostrar, você tem que estar na mídia, você tem que estar nas redes sociais. Não é isso? Hoje a grande vedete são as redes sociais. Não é isso? E é engraçado que nunca se odiou tanto também. Né? As pessoas estão realmente destilando um ódio fantástico através de palavras, né? Através das redes sociais. Então nós temos que repensar. Não é proibido, mas temos que repensar o uso desses avanços tecnológicos. Né? A pessoa simples não calcula os resultados de cada gesto. Não tem artimanhas nem segundas intenções. As pessoas simples são o que são, porque elas não estão representando. Elas não querem que nós as vejamos como uma projeção. Elas são o que são. Né? Ela experiencia a alegria de ser apenas. E é isso que os nossos irmãos por estão avisando. Olha, experiencie a alegria de ser, de existir. Vocês percebem que é muito mais profundo do que ter coisas? O existir, o estar aqui nesse momento. Valorizar essa possibilidade que é a vida, que é meditar nisso que chama-se vida e agradecer. Né? Mas isso implica em você reconhecer que nós temos uma origem divina. E aí, talvez, já cansado de todas essas dominações via doutrinas e religiões, ele tenta fugir da sua origem divina, não é verdade? Por más interpretações. Está errado, nós temos que corrigir a nossa interpretação, não é verdade? Nós temos que corrigir, não fugir. Nós temos que corrigir a nossa visão, né? A nossa interpretação e os nossos conceitos sobre a nossa origem divina. Está aí já desde 1857 o Livro dos Espíritos, fornecendo farto material para repensar essa questão. Está aí André Luiz, que desde 1930, 1940, por aí, escreveu outra vez. Está aí Emmanuel. Né? Então nós não podemos reclamar para os nossos protetores que não estamos recebendo instrução suficiente. Né? Nós só não estamos querendo olhar para essas instruções, dar a atenção que elas merecem. O que vocês acham? Não é isso? Nós estamos, às vezes, com preguiça de dar a atenção que essas mensagens merecem. Então, não se trata de levar uma vida inconsciente, mas de reencontrar a própria infância. Olha aqui. Né? Mas uma infância como virtude, não como estágio de vida. Né? Aquela que Jesus usou como parâmetro, como exemplo de simplicidade, que eram as crianças. Né? Uma infância que não se angustia com as dúvidas de quem ainda tem tudo por fazer e conhecer. É o nosso caso. Enquanto espírito, nós ainda temos tudo que fazer e conhecer. O orgulho é que nos coloca nessa condição de que já sabemos tudo. Já alcançamos um nível tecnológico e podemos abandonar a ideia de Deus porque está tudo, a nossa tecnologia resolve tudo. Não, mas não sabemos nada ainda. Isso que avisa, inclusive, nos textos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz que o nosso conhecimento é muito pequeno em relação a tudo que nós temos que saber. A simplicidade não ignora
apenas aprendeu a valorizar o essencial. Olha só que interessante. O essencial. E o essencial somos nós, ok? O essencial somos nós, porque somos nós que vivemos. A matéria não vive. A matéria, ela é vitalizada por nós, inclusive, ok? Nós é que damos vida à matéria. Nós somos vida, porque recebemos ela do Criador, do dono da vida, que é Deus, ok? Os pequenos prazeres da vida, uma conversa interessante, olhar as estrelas, andar de mãos dadas, tomar sorvete. Isso ele chama de essencial. Olha só que interessante. São coisas simples. Coisas que nós estamos abandonando, porque nós achamos que isso é brega. Né? Tomar sorvete, andar de mão dada, uma conversa com os amigos, né? Uma conversa legal. Não aquela que a gente faz por WhatsApp, né? A gente está ali na mesa. Vocês já viram isso? Que loucura, principalmente com os meninos, né? Eles estão na mesa reunidos, em 4 ou 5, cada um com o seu celular e conversando pelo WhatsApp. Vocês já perceberam isso? Eles se esquecem que são seres humanos, né? Eles não são máquinas. São seres humanos. E os seres humanos precisam de quê? De contato. O ser humano precisa de carinho, de contato, de envolvimento, ok? Por isso que as pessoas estão adoecendo, Jurandir. Elas estão esquecendo que nós somos seres vivos, né? Precisamos de contato. Então, isso, valorizar o essencial é isso, os pequenos prazeres da vida, a vida em família. Quem aqui está almoçando em família ainda? Pelo menos nos domingos, né? Olha aí, fazendo disso uma coisa agradável, né? Quase que um ritual à vida, ok? Hã? Às vezes nós não temos tempo, né, para ficar com nossos filhos, com nossos netos, né? Pois é. Vamos repensar isso, né? Isso que eles estão querendo que a gente repense, a gente reflita um pouco sobre isso, tá? Tudo isso compõe a simplicidade do existir, né? Não é necessário ter muito dinheiro ou ser importante para ser feliz. Olha que interessante. Outra ideia que a sociedade consumista nos coloca, que precisa para ser feliz, ter muito dinheiro, né? E ser importante. Duas condições que eles colocam como sine qua non para a gente ser feliz. Não, está tudo errado, ok? De novo, nós precisamos desmontar essa ideia materialista da felicidade. A felicidade não é ter coisas. A felicidade é preenchimento interior, não é verdade? E às vezes nós nos preenchemos com as pessoas, ok? E às vezes com aqueles que estão próximos de você, que você não valoriza, né? Não valoriza, né? Eu lembro aqui da minha avózinha. Eu sei que em palestra não pode mencionar muita gente, né? Sei eu. Mas quem não teve assim o carinho de uma avó, né? Que fazia aqueles bolos à tarde, o chá. E era tão gostoso, não é verdade? A gente pudesse recuperar isso, né? Pois é. Avó, o vô, né? E os tios no final de semana, então, né? As famílias italianas, todo mundo aí de família italiana, temos família italiana. Era uma alegria, na verdade, reunir os tios, né? É isso que a gente precisa, e é isso que fica, né? Eu converso hoje com amigos meus, né? A mesma idade que eu, 60, 65. E o que fica? Essas lembranças. Não foi as casarões que eles viveram, os carros que eles tiveram, não. Essa convivência, né? O que nós não estamos valorizando mais, não dando mais valor, dando mais importância, né? Mas é difícil ter felicidade sem tempo para fazer o que se gosta. Não há nada de errado com o dinheiro ou com o sucesso, vocês percebem? Não há nada de errado com o dinheiro ou com o sucesso. Até também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto específico sobre a função da fortuna, não é isso? Porque também tem função, ok? Não é um prêmio que nós recebemos, muito pelo contrário, é uma grande responsabilidade, ok? Então não podemos invejar quem tem fortuna, porque o trabalho deles é muito grande. Eles têm uma função social muito grande, que é distribuir benefícios na sociedade, ok? Mas está lá, quem tiver interessante, busque lá. Eu estou só dando o lance para vocês se encorajarem, se sentirem vontade de ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo e buscar isso e dar uma lida nesses textos com mais atenção, ok? Esse livro, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que você tem que ler com mais atenção. Não é só para a gente ler e passando, tem que prestar atenção no que ele está nos dizendo, porque está nos chamando a atenção para a gente despertar para uma outra realidade de vida, ok? E que já está, você vê, vieram no século XIX,
Não é de agora, não é do século XXI, não é do século XX, é do século XIX. Né? Começou essa grande revolução moral. Né? Bom, é bom e importante trabalhar, estudar e aperfeiçoar-se. Isso aí é tarefa nossa nas nossas encarnações. Progredir sempre é uma necessidade humana. E o progresso do espírito imortal, você sabe que tem que se dar no nível intelectual e no nível moral, ok? Nós viemos aqui realmente para aprimorar os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso intelecto. Perfeito? Isso é a nossa tarefa. Só não podemos nos iludir com as coisas. Né? Mas isso não implica viver angustiado. Esse trabalho que nós estamos fazendo não implica viver angustiado. E é isso que nós estamos vendo hoje. Né? Nessa ânsia de aperfeiçoar-se, trabalhar, estudar e aperfeiçoar-se, estamos ficando angustiados. Estamos sobrecarregando. Enquanto se tenta dar cabo de infinitas atividades. Porque a gente hoje por exemplo, no meio das empresas, graças a Deus está mudando, mas até o século XX achava-se que tinha que trabalhar muito, que valorizava aquele que trabalhava até as 10 horas da noite, começava às 7 da manhã e até às 10 horas da noite. Dava muita importância aos japoneses, né? Os japoneses, sabe que os japoneses não queriam nem voltar cedo para casa, era uma vergonha voltar cedo para casa, perfeito? Porque nós tínhamos essa coisa instalada em nós de que nós tínhamos que trabalhar. Isso foi fruto, gente, isso foi instalado em nós pela Revolução Industrial, né? Uma ideia que nos foi colocada quando estabeleceram a mais-valia, né? O lucro, a ideia do lucro, aquela coisa toda. Então, foi uma coisa que nos colocaram. Né? E nós aceitamos. Graças a Deus estamos repensando, não é verdade? Estamos repensando. Já estamos começando a repensar. Com essa coisa de trabalhar em casa, né? De reverter. E aí a tecnologia nos ajuda muito. Então a tecnologia vem para nos ajudar, não é isso? A repensar a nossa situação enquanto espíritos imortais. Nos libertar um pouco dessa escravidão do trabalho, né? Que é uma escravidão de nós mesmos, na verdade. Vem nos libertar de nós mesmos. Né? Hoje mesmo, quando eu vejo essa discussão das máquinas, e ontem estava vendo também um programa na Cultura, né? Fala sobre o século XXI e da inteligência artificial, e as pessoas têm muito medo, né? Da inteligência artificial, as máquinas vão substituir o homem. Não, só vai liberar o homem para realmente ele se preocupar mais consigo mesmo, ok? Perfeito. Eu acho que começa o retorno do homem, nós chegamos num ápice, né? Começa a civilização, a humanidade encarnada nesse planeta, parar com essa loucura de achar que ele se confunde com a matéria e que se realiza na matéria. Não. Okay? Vai ser liberado dessa tarefa, né? Para ele ficar pensar mais na sua situação enquanto espírito imortal. Se o preço do sucesso for a ausência de paz, talvez ele não valha a pena. Já pensaram nisso? Ausência de paz. E o que é paz? Não é verdade? Lembra de Jesus? Eu vos dou a minha paz e vos deixo a minha paz, não é isso? Mas não a paz do mundo, como o mundo acha que paz é ter uma conta bancária gorda, né? Ter seu carro pago, isso que é a paz do mundo. Estou tranquilo, né? Tenho o recurso para ter a minha 20ª geração, ninguém mais precisa trabalhar. Olha que maravilha. E tem gente que achando que isso é vantagem. Os seus descendentes não precisam trabalhar. Pobres criaturas, né, Jurandir? Não vão se não vão se desenvolver. Eu estou querendo que aqueles que Deus mandou sob a minha responsabilidade se tornem pessoas inúteis, que não vão cumprir a função que eles vieram cumprir. Olha aí outra grande ilusão que nós temos em relação aos nossos filhos, né? Acumular herança para os nossos filhos. Eu acho que pode ser a pior coisa que a gente faz, é isso, deixar a herança para eles brigarem, né? Se digladiarem depois, achando quem merece mais, em vez de trabalharem por si mesmos. Bom, mas são esses enganos que nós vamos trabalhando. Nós vamos trabalhando e vamos percebendo esses equívocos e vamos corrigindo, né? Vamos corrigindo. Nós não podemos esquecer que nossos filhos são espíritos, já dizia o Hermínio. O Hermínio escreveu um livro só sobre isso. Nossos filhos são espíritos, a gente esquece disso. Né? Então ele diz aqui, se o preço do sucesso for a ausência de paz, talvez ele não valha a pena. As coisas sempre ficam para trás, mais cedo ou mais tarde. Vocês sabem disso. Ninguém vai levar nada desse mundo material. Por quê? Porque eles pertencem a esse mundo. E nós não pertencemos a esse mundo. Nunca vamos nos cansar de falar isso. Nós não pertencemos a esse mundo, né? Nós precisamos desse mundo sim como escola, mas não pertencemos a ele. Vamos ter que deixá-lo. O tempo que nós ficamos aqui é um tempo curto.
E nós vamos ter que deixá-lo, porque a nossa origem é espiritual. E temos que retornar à pátria espiritual. E não podemos levar nada no plano espiritual. Quem leu André Luiz aí, já só o Nosso Lar, que é o primeiro livro, vocês vão perceber que lá os títulos, os estudos, os diplomas, as honrarias que nós tivemos aqui no planeta, lá não tem muito, não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. Ou às vezes não tem peso nenhum. Exatamente. Tanto é que o André Luiz teve que começar do zero, não é isso? Começar de novo. Não é? Então, essa é outra ilusão. Não vamos nos iludir. Vamos sim, temos o nosso valor, nos estudarmos, nos aprimorarmos para contribuir para o nosso irmão, para o próximo, para a sociedade, contribuir para construir uma sociedade mais evoluída e mais solidária. Mas é só isso, para aí. Ok? Para aí. Isso sim tem valor no plano espiritual. Ok? A solidariedade. Né? Que esse está sendo humilde, né? Humildade não tem nada a ver com pobreza, com falta de recursos. Não. Humildade é realmente saber para que servem as coisas. E quem é você? Ter um conhecimento pleno de si mesmo. Então, encerrando o nosso bate-papo, há coisas que sempre ficam para trás, mais cedo ou mais tarde. Mas há tesouros imateriais que jamais se esgotam. Que é isso que nós estamos falando, que é a amizade, o bom convívio, a solidariedade, tudo que você fez de bom vai para a sua bagagem espiritual, ok? Tudo que você fez de bom para o seu irmão, para o semelhante, né? As amizades genuínas, aqui. Um amor cultivado, a serenidade e a paz de espírito são alguns deles. Então vamos repetir aqui, ó. As amizades genuínas, um amor cultivado, a serenidade e a paz de espírito. Né? Preste atenção em como você gasta seu tempo. Então vamos prestar atenção como nós estamos gastando nosso tempo. Analise as coisas que valoriza e veja se muitas delas não são apenas um peso desnecessário em sua existência. Olha que coisas, são conselhinhos interessantes. Vamos analisar. Experimente desapegar-se dos excessos. E é isso que nossos irmãos espirituais sempre estão alertando, nós temos que nos tomar, vigiar, para não cometer excessos. Porque nós precisamos comer, né? Precisamos beber. Precisamos de muitas coisas para manter. Mas qual é o nosso problema? Os excessos. Comer demais, beber demais, trabalhar demais, ok? Tudo isso nós temos que tomar cuidado, não é verdade? Experimente desapegar-se dos excessos. Ao optar pela simplicidade, talvez redescubra a alegria de viver. Olha que interessante. Não é verdade? Olha que interessante. Então está aí a proposta dos nossos irmãos para a nossa reflexão dessa semana. Nós que frequentamos essa casa segunda-feira. Pensem, reflitam um pouco em orgulho e humildade. Vá lá, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma olhadinha nessa página, lembre dessa nossa conversa e medite sobre isso, aplique isso na sua vida, veja o que está pesando em você, livre-se desses fardos, né? Lembra que Jesus dizia que ele vinha nos libertar desses fardos inúteis? E o que são os fardos inúteis? Aquilo que nós criamos, são as necessidades que nós criamos e elas são verdadeiras ilusões. Por isso pesam tanto, ok? E vamos tentar focar no que realmente é importante para nós, enquanto seres integrais, ou seja, enquanto espíritos imortais, ok? Muita paz a todos e que Deus nos abençoe sempre. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário para fazer sobre o tema? Tudo bem. A gente falou aqui, você falou da tecnologia, né, que ela é maravilhosa, mas não saber usar é que é o grande problema de hoje, né? Não saber usar. Estava lendo uma matéria muito interessante hoje que o título é assim: estamos perdendo os nossos filhos para os quartos. Para os quartos, né? Aí fui lá ver, né, e é realmente isso, né? Hoje você vê o seu filho dentro do quarto dele, você não sabe com quem ele está falando, Isso. a pessoa jogando, só um computador. Eu passo por esse problema muito fortemente. E antigamente, eu não sou desse tempo, mas imagina, as pessoas deviam jantar, sentavam, conversar um pouco e dormir.
Depois veio a televisão. Né? Isso. Eu jantava, televisão, mas pelo menos a televisão era no mesmo ambiente, Exato. junto. Né? É. Agora cada um tem uma televisão no seu quarto, cada um tem um computador no seu quarto, então cada um chega e se espalha na casa, você não fala mais com ninguém, não sabe o que seu filho está mais fazendo. E ao contrário, né? Aquilo que você falou que é importante juntar a família no final de semana, vira uma briga. Vira uma briga. Porque para tirar o filho do quarto para almoçar junto, num domingo, vira uma briga. Vira um problema sério, né? Exato. Então vocês percebem? E mesmo aí nós vamos ter que ter, assim, compaixão com esses nossos irmãos que estão vindo nesse momento, né, do planeta, para tentar direcioná-los de alguma forma, acessá-los de alguma forma. Né? Vamos ter que gastar um tempo para descobrir como acessá-los, né? Como realmente de novo, conquistar o coração ou o espírito, né? A essência dessas criaturas, né? Para tentar modificar um pouco esse rumo. Né? É desafio. Aí, desafio para os pais e para os vovós. Os avós nem tanto, né? Mas para os pais, a gente se sente um pouco impotente, isso é verdade. Mais alguém quer fazer alguma observação? Ah, velhinha. Domingo, agora, ontem, eu passei na revista e tinha troca de figurinha. Então tinha pai, filho, filha, tudo trocando as tais figurinhas da Copa do Mundo. Tinha um garotinho deste tamanho. Ele passou com fone de ouvido, o celular aqui. O pai não era muito alto, então era uma escadinha. O pequenininho ali foi. Ele passou assim. Eu peguei, tirei o fone de ouvido dele e falei: oi, tudo bem com você? Ele: tudo bem. Ele disse: tá bom aí? A dona da revista ficou rindo. Eu disse: você não aguenta, parece que vai ter. Eu acho que eles estão vindo de outro planeta mesmo. Todo mundo ali vendo as figurinhas, todo mundo junto trocando. Exato. E ele lá com Alheio. 7 anos. É. Será que essa nova geração não é possível, né? A verdade é que, só para complementar isso aí, esses álbuns sobram para os pais trocar. Exato. Não, mas tinha o pai, Olá, Maurício. Então, eu achei interessante que você veio com uma vertente, né? A gente começou falando de humildade, agora no finalzinho falou simplicidade. É isso que está muito relacionado. Eu tentei até fazer o plano de humildade, né? Onde a gente está deixando esse humilde, mas é viver com mais simplicidade. Isso, né? exatamente. No final deu essa fechada, né? A gente, ou seja, acessar menos coisas possíveis. Diminuir as necessidades. Essa é a mensagem. Exatamente. A gente segue um padrão aí, né? O celular muda, todo mundo muda. Né? Isso. A gente sofre uma guerra aí. Sofre uma pressão da sociedade, né, consumista em cima de nós, que somos consumidores, né, nós temos uma pressão para consumir cada vez mais. Né? E aí ele falou da tecnologia. A tecnologia, sim, são ferramentas, mas nós, como ainda somos espíritos imperfeitos, né, a gente usa, às vezes, por outro lado a ferramenta, né, usamos de forma incorreta. Aquilo que era para nos conectar, para agilizar a comunicação, acaba nos isolando, né? Nos conecta, mas ao mesmo tempo nos isola. Olha que interessante, né? Típico realmente de espíritos ainda imperfeitos, ok? Espíritos que ainda não utilizam as ferramentas adequadamente. Vão ter que, é aquilo que eu digo para vocês, vão ter que chegar num extremo, né? Em que aquilo causa danos. Aí ele, opa, que nem criança, né? Que enfia o dedo na tomada, né? Aí não põe mais, aí volta, né? Retoma e começa a utilizar, de certa forma, a tecnologia na forma correta. A gente vai falar para as crianças, somos chatos, somos carentes. E quando, por exemplo, você coloca um castigo por causa de nota, por exemplo, eu tirei da minha filha o celular. Ela começa a ficar mal-humorada, parece que faz Sim, parte. Você tem que falar para ela que não está certo. É. Tem que dialogar com é complicado. Essa geração do celular é muito complicada. Você lembrar que eles são gente, né? Não são extensão das máquinas, são gente. Interessante. Desafio para nós, ok? Vai dar emprego para 14 milhões de pessoas que estão esperando aí. Exato. Esse que é o problema. A tecnologia vai resolver isso, mas só que tem transições, né? Obrigada, Caetano. Obrigado. Estou dispensado? Muito bem, ok. Então meditemos nisso e vamos trabalhar nisso
para ajudar, inclusive, as nossas crianças, né? Ajudar nossas crianças, né? Tirá-las desse... Porque nós já percebemos, a sociedade já percebeu isso, está trabalhando nisso, ok? Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas das nossas crianças estão copiando o nosso exemplo. Pais que ficaram muito ausentes, que ficaram muito fora, que só deram coisa para as crianças, deram, né? E elas estão nessa vibe. Temos que meditar nisso também. Então, a culpa toda não é delas. Às vezes a culpa está em nós mesmos, como educadores, que às vezes, com essa preocupação de ter, de correr atrás do ter, de acumular, esquecemos às vezes de dar atenção para essas crianças. Meus queridos, que o Pai nos abençoe, Jesus ilumine a todos nós, e ilumine também os nossos irmãos que acompanharam pela internet. Fiquem em paz. E agora, vamos nos recolhendo novamente, depois de recebermos toda essa luz. E vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra e seus governantes, por aqueles países que ainda estão em guerras, por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, uma comida. Vibramos também por aqueles que estão nos hospitais, enfermos. Vamos levar muita luz e muita esperança, alívio para todos eles. Vamos agora passando pelos nossos lares, mentalizando os nossos entes queridos, levando muita luz a todos eles. E vamos passar também pelo nosso ambiente de trabalho. E assim, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos sempre. E que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço que permaneçam em silêncio aguardando os passes.